Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu preparei para vocês uns slides sobre o período composto. Vamos relembrar o que é período composto? A diferenciação entre período simples e período composto. Período simples é aquele que só contém uma oração, ou seja, um único verbo, né? E período composto tem mais de uma oração ou mais de um verbo, correto? O período composto, por sua vez, ele pode ser, gente, subdividido aí em dois tipos: o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, tá? É o que nós vamos ver agora, tá? Vamos lá, então. Período composto, coordenação e subordinação. Período composto é aquele, então, como eu já falei, formado por mais de uma oração. Olha só, exemplo. O ouro mudou tudo, atraiu gente. Temos dois verbos, não temos? Mudou e atraiu. Então, temos duas orações, então temos período composto. A primeira oração é com o verbo mudar e a segunda com o verbo atrair, beleza? Essas orações podem ser ligadas por conjunções. Lembra o que são conjunções? São aquelas palavrinhas, aqueles conectivos que ligam as orações, né? Ou palavras entre si, né? E, mais, contudo, entretanto, certo? Porém, né? Essas orações, então, podem ser ligadas por essas conjunções ou não, tá? Olha o exemplo. O ouro mudou tudo e, olha a conjunção aditiva, e, atraiu gente. Na primeira não tem a conjunção, na segunda tem a conjunção, ok? Esses períodos aí, esses dois exemplos são por coordenação. O que quer dizer isso? As orações coordenadas, como está escrito ali, ó, são orações independentes, que possuem sentido isoladamente, separadamente. O sentido delas é isolado e também não dependem sintaticamente uma da outra, tá? Então, que não dependem de uma da outra para ser entendida, e dizemos que, então, são orações o quê? Coordenadas, tá? Esse tipo de oração não exerce também, gente, função sintática em relação à outra. Lembra quando vocês estudaram sobre o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, que necessita de um complemento? Então, quando você tem um verbo transitivo direto, ele necessita do complemento o quê? O objeto direto. Então, o objeto direto está subordinado, né, ao verbo transitivo direto. No caso das coordenadas, não tem essa subordinação, elas são independentes. Olha só, para entender bem a palavra coordenada, o prefixo co da palavra coordenação indica companhia, igualdade. Portanto, coordenar significa ordenar junto, lado a lado, onde um não depende do outro. Olha só. Então, a definição é: oração coordenada é aquela que é independente sintaticamente. O período formado por orações coordenadas chama-se período composto por coordenação, tá? Quanto à classificação, a gente vai ver exemplos ainda, tá? Calma. Quanto à classificação das orações coordenadas, a gente tem dois tipos, tá? Que são as coordenadas assindéticas e as coordenadas sindéticas. Então, voltando um pouquinho, período composto é aquele que pode ser classificado como coordenado ou subordinado. As coordenadas, por sua vez, se subdividem em assindética e sindética. Vamos lá. Coordenadas assindéticas são orações coordenadas entre si que não são ligadas por conectivo, tá? Aquele nosso primeiro exemplo lá, né? O ouro mudou, atraiu gente, mudou tudo, atraiu, vírgula, atraiu gente. E a segunda, não, tem o E lá, que é o síndeto. Beleza? Então, aquela primeira é assindética, ó. Então, não vem introduzida por conjunção, estão apenas justapostas, uma do lado da outra. O prefixo a, de assindética, significa sem, ausência de. E síndeto significa elemento de ligação. Beleza? Então, quando você não tem esse elemento de ligação, você tem uma coordenada assindética. Exemplos. Vamos ver, ó. Ele gosta de tutu de feijão? Eu não gosto. Eu tenho aqui a minha primeira oração, ele gosta de tutu de feijão. É uma oração completa, com sujeito, verbo, complemento, certo? Sujeito, ela, verbo, gosta, complemento, de tutu de feijão, correto? E a minha segunda oração, eu não gosto. Claro que está subentendido aí o tutu de feijão.
Eu não gosto de tutu de feijão. Então, eu tenho outra oração também de sentido completo, com todos os elementos certinho da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento. Então, nenhuma das duas, uma não depende da outra. Elas só estão juntas para se complementarem ali, para dar um sentido a mais à frase, mas elas não dependem, não há necessidade disso, entendeu? Então, por isso que elas são coordenadas. Agora, por que elas são assindéticas? Porque não tem a conjunção ali, ó, depois da vírgula. Se não tem a conjunção, é assindética. Olha o outro exemplo. Estou com pressa. O filme começa daqui a pouco. Estou com pressa, primeira oração. O filme começa daqui a pouco, segunda oração. Está só com a vírgula, não tem conjunção nenhuma, então é assindética. Comeu muito feijão pururuca. Oração completa, com informação completa, com todos os elementos. Ficou com dor de cabeça, mesma coisa. E não tem o síndeto, então é assindética. Ok? Não tem a conjunção, beleza? Coordenada sindética, por sua vez. Ao contrário da anterior, são orações coordenadas entre si. Também, né? Mas que são ligadas através de uma conjunção coordenativa. Vem introduzida por conjunção. Esse caráter vai trazer para esse tipo de oração uma classificação de acordo com a ideia que ele expressa. Só que essas classificações nós não vamos ver agora, tá? Tem 5 tipos. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Próximos capítulos que nós veremos isso, tá? Exemplos, vamos lá. Eu li a resenha. Informação completa, beleza? Uma oração. Mas não me interessei pelo livro. Pensa só nessa aqui, ó. Não me interessei pelo livro. Também não é uma informação completa? Eu, sujeito, que está aí subentendido, né? Que no caso é desinencial. Não me interessei, verbo, né? Interessar. Pelo quê? Pelo livro, beleza? Então, informação completa. As duas são completas, ou seja, são coordenadas, ou seja, uma não depende da outra. São independentes, semanticamente e sintaticamente. Só que eu liguei essas duas pelo conectivo mas, pela conjunção mas. Então, essa aí é sindética, porque tem a conjunção. Estou com pressa, pois o filme começa daqui a pouco. Lembra da anterior, que não tinha esse pois? Era só estou com pressa, o filme começa daqui a pouco? Agora não, eu coloquei o pois. Então, sindética. Comeu muito feijão pururuca, portanto, ficou com dor de cabeça. Também sindética, beleza? Coordenada sindética, né? Aqui são os tipos, tá? Mas nós não vamos ver isso agora, só nos próximos capítulos, então depois eu volto com isso para vocês. Período composto agora, gente, então, por subordinação. Subordinação é quando está subordinado, ou seja, quando depende, tá? É aquele formado por uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Então, olha só. A vida de Rui tornou-se difícil depois que seus pais partiram. Aí você pensa, a vida de Rui tornou-se difícil. Beleza, eu tenho uma informação completa aí, professora? Pois é, mas e a segunda oração? Depois que seus pais partiram. Isso aí é completo? Depois que seus pais partiram, isso indica tempo, né? Depois que seus pais partiram, o quê? Se eu dissesse assim para vocês, ó, amanhã, ia estar faltando alguma coisa, não estaria? Amanhã o quê? Amanhã acordarei mais cedo, tá certo? Então, acordarei mais cedo está completando aí o meu adjunto adverbial amanhã. Aqui, esse depois que seus pais partiram, é a mesma coisa que adjunto adverbial, só que é uma oração, porque tem o verbo partir. Então, é como se fosse um adjunto adverbial oracional, certo? Porque tem o verbo partir. E ele está, essa oração todinha aí, depois que seus pais partiram, está subordinada. Ou seja, ela está na dependência da primeira oração, que é a principal. A vida de Rui tornou-se difícil. Beleza? Olha a outra. Esperamos que Rui se recupere rapidamente. Nós esperamos, né? Nós, o sujeito desinencial aí, esperamos o quê? Ninguém diz nós esperamos só. Não, tem que ter o quê? Tem que ter um complemento, correto? Então, nós esperamos o quê? Que Rui se recupere rapidamente. Esse que Rui se recupere rapidamente aí é o objeto direto oracional, né? Porque tem o verbo recuperar. De quê? Da oração principal esperamos. Então, que Rui se recupere rapidamente é uma oração subordinada. Beleza? A oração principal esperamos. Show? Então, período composto, o que eu já falei, esse tipo de período é formado por uma oração principal que é complementada com uma ou mais orações subordinadas. Estas orações
poderão exercer a função de sujeito, de complemento nominal, de adjunto adverbial, de objeto direto, objeto indireto, adjunto adnominal, etc. Então, ó, voltando no que nós vimos, que eu acabei de falar anteriormente, nos exemplos anteriores, depois que seus pais partiram, faz a função de adjunto adverbial de oracional, porque tem o verbo, né? E então, ela é uma oração subordinada. E a segunda, qual é a função dela? De objeto direto, não é, gente? Do verbo esperar. Esperar o quê? Né? Que o Rui se recupere rapidamente. Beleza? É uma oração subordinada à oração principal, que é a primeira ali, esperamos. Isso pode estar trocado, tá, gente? Pode estar invertido. Ou seja, a oração subordinada dará sentido à oração principal e será também o seu complemento sintático. Então, para haver subordinação, você tem que ter uma dependência semântica, ou seja, de sentido, e uma dependência sintática, ou seja, de função, ok? Vamos lá. Exemplos. A polícia sabia que havia pessoas no prédio. Gente, olha só, a polícia sabia. O que a polícia sabia? Eu necessito de um complemento, eu necessito de um objeto direto? Esse meu objeto direto é uma oração inteira. Que havia pessoas num prédio. O verbo haver é um ver, né? Indica que isso aí é um objeto direto oracional e está subordinado à primeira oração, correto? A polícia sabia. Então, essa aí que havia pessoas no prédio é minha oração subordinada objetiva direta. Depois a gente vai ver essas classificações. Por enquanto, foca que ela é uma oração subordinada porque ela depende da outra oração, ok? Tem as classificações que a gente vai ver depois. Quando eu voltar, farei o jantar. Olha aí, essa aí está invertida. Quando eu voltar não indica tempo? Se eu dissesse só quando eu voltar, e daí? Quando eu voltar, tá faltando alguma coisa? Então, ó, farei o jantar. Farei o jantar quando eu voltar. Então, farei o jantar é minha oração principal. Quando eu voltar, é aquela que está subordinada à principal, que é o tempo. Tem a função de adjunto adverbial, não é verdade? Oracional, no caso, tá? Então, é isso aí. Beleza, gente? Muito obrigada. Vamos continuar aí, então, com os nossos estudos, tá? Vamos fazer exercícios e vamos que vamos. Beijo!